Olá, boa tarde a todos. Estou aqui com a Simone e eu queria me apresentar. Eu sou o Johnny Vaz, eu dou mentoria aqui na parte de transição de carreira. Hoje eu quero apresentar o meu curso Builder, é um lançamento que a gente tem aí preparado para os próximos dias. E eu quero ouvir da Simone, como é que você está querendo fazer, Simone? Você está querendo mudar de carreira, aperfeiçoar? Me conta aí. Boa tarde, Johnny. Eu sou Simone. Eu tenho 20 anos de carreira, sempre fui contadora, e de repente me bateu uma vontade assim de mudar. Não sei se pelo tempo, mas eu comecei a estudar assuntos como inteligência artificial, gerenciamento de processo, de produto, e me deu vontade de fazer uma mentoria, vi o seu curso, me interessei e quero aprender com você como que eu posso fazer essa transição com tranquilidade. Meu desejo é transitar para a carreira de produto ou de tecnologia, e eu preciso de uma ajuda profissional para poder alcançar esse objetivo. Então, Simone, se eu fosse te falar sobre profissão no ano passado, eu falaria que se você procurasse pela profissão de PO, seria uma maravilha. Só que 2026 mudou. E agora nós temos uma nova profissão que está substituindo essa parte de produto, que eu vou dar o meu mineirês aqui, tá? No meu mineirês, assim, embora a gente mora em Franca, que é divisa de Claraval, de Minas Gerais, mas é o fazedor. Mas, usando aqui o inglês correto, é o builder. O builder, o que é? É a pessoa que quer fazer as coisas acontecer. E antes, você precisava de levar para um departamento de programação, precisava contratar um punhado de gente para poder fazer. Só que hoje, nós temos inteligência artificial e você sozinha, sem ser programadora, você consegue fazer o projeto completo. Só que tem alguns requisitos que você tem que cumprir, né? Por exemplo, tem segurança, tem LGPD, tem uma série de coisas, tem as ferramentas. E hoje, com a inteligência artificial, o que o pessoal tem feito? É tudo prompt. É assim, ó, ao invés da pessoa te ensinar direto a fazer, a utilizar o recurso, ela quer empacotar um pacote de prompt, um pacote de arquivo texto ali, e te vender algo que você usa aquele prompt dele. Então, tem dezenas, milhares de ferramentas que é o seguinte, lá de trás tem o LLM, né? Que é a IA. Então, você usa a IA do OpenAI, o ChatGPT, Cloud, tem dezenas, né? E essas LLMs, você pode utilizar ela direto. Só que essa outra camada é o que o pessoal te vende, né, como um produto. Por exemplo, faça redação com meu sistema, redação de ia.com.br, uma coisa assim. Só que se você souber fazer o prompt correto, você faz qualquer coisa, né? Então, o que eu vou te ensinar, te dar essa dica, é para você ser a builder, para você ser a pessoa que faz. Então, essas técnicas agora com o IA, que realmente mudou, vou te falar mais concreto, por volta de final do ano, teve um boom de tecnologias de LLM que deu um avanço tão significativo que o código gerado por IA era assim, mais ou menos, né? Você tinha que estar ali muito conferindo muito código. E agora, depois dos modelos que surgiram em dezembro de 2025, nós podemos confiar mais no código gerado com IA. Obviamente que não é confiar de você colocar a sua vida ali, né? Mas você conseguiu agora fazer muito mais coisas. Então, eu quero, assim, pegar de você algumas ideias e vou te falar agora como que você poderia aplicar IA nesse conteúdo que você tem.
Então, assim, só para mim não ficar falando muito, eu quero por que você quer ser uma construtora de soluções de tecnologia. Bom, de acordo com o cenário que você me apresentou agora, que PO já não é mais algo legal, eu sempre sonhei em ser PO, eu estou pensando. Bom, hoje eu estou numa área de back-office, e é uma área que tem muitos processos manuais, muitas oportunidades de automações e melhorias. Na empresa onde eu trabalho, tem se estimulado muito o uso da IA. Até foi feito um manifesto estimulando a gente a buscar conhecimento nessa área e tudo mais. Então, algumas coisas eu já consigo fazer. E, assim, eu não tenho profundidade, mas pela maneira que você me apresentou, eu posso usar esse conhecimento onde eu estou. Talvez eu nem precise fazer uma transição de carreira para ser uma fazedora, para melhorar um processo, para construir alguma coisa. Então, assim, aqui eu tenho construído alguns prompts de comando, já automatizei algumas conciliações, construí algumas ferramentas de gestão, assim, simples. É claro que eu ainda preciso da ajuda de um desenvolvedor para me acompanhar, mas sim, eu consegui captar bem a sua mensagem e eu gostei bastante. Se eu aprender mais, eu vou me desempenhar melhor. Eu posso automatizar e construir mais coisas e agregar valor no trabalho e na empresa, na área onde eu estou. Talvez eu nem precise mudar. Eu quero desafios novos. Gostaria muito de trabalhar com tecnologia. Na parte de back-office, esse conhecimento daria certo também? Nossa, o que eu posso falar? 100% das áreas serão impactadas com inteligência artificial, porque agora você consegue... Então, uma história aí, o pessoal falando que programador, essa área vai diminuir e tal, mas o que eu percebo é que vai aumentar muito mais, porque antes, aquelas coisas que você fala assim, eu nem vou fazer isso aqui não, porque vai demorar demais. Agora que nós temos ferramentas que agilizam o desenvolvimento de código, uma parte desse código vai ser feito por pessoas profissionais ali que não são programadores. Por exemplo, no caso, você é uma contadora, né? Você tem a parte ali de back-office e tal. Tem muita coisa do seu dia a dia que você vai dar um clique assim, falei, mas peraí, por que eu estou fazendo desse jeito aqui, manual? Deixa eu fazer aqui vou chamar o nome que a gente usa, né? Uma skill, é uma habilidade, né? E traduzido para português, essa skill, ela vai já fazer aquilo que você precisa fazer manualmente, mas com uma LLM, com uma IA. Então, assim, no meu dia a dia, até hoje, eu fui conversar com um rapaz e ele me fez uma pergunta, Johnny, eu estou com essa dificuldade aqui para buscar nomes de pessoas em sites. Eu falei assim, olha aqui para você ver, ó. E fiz para ele uma skill. E ele conseguiu fazer uma busca em vários sites e pegar ali vários nomes, telefones e tal. Eu falei assim, mas olha que coisa mais interessante. Antigamente, eu teria que fazer um programa, sabe? Eu teria que ir lá no programador, vai isso. Ou ir manualmente, né? Ele tem uma lista lá de 200, 300 sites para pegar dados, né? Eu automatizei com o Cloud Code, uma ferramentinha ali, uma IA que a gente usa aqui, e assim, muita gente está utilizando isso. O que eu fiz? Uma skill. Eu não fiz um programa, sabe? Então, esse tipo de habilidade que eu quero ensinar nesse curso de Builder. Porque, você não quer... você não tem que ter amor ao programa. O que você quer é a solução, não é? Tipo assim, o que eu quero é o seguinte, eu estou precisando automatizar esse punhado de número aqui. O que eu quero? Qual que é o melhor jeito de extrair esse resultado? Cara, as empresas vão vender para você um ERP, CRM, um software de gerenciamento, não sei o que é punhado de coisa. E fala assim, não, eu só quero os números aqui de um jeito fácil para mim. E se eu te ensinar você a fazer isso e você ter o seu jeito de fazer, vai ser melhor para você. Por exemplo, só uma coisa que acontece,
Assim, já faz mais de 20 anos que eu estou nessa área de desenvolvimento. O desenvolvedor pensa de um jeito, o PO pensa de outro, o cliente pensa de outro, completamente diferente. Quando o cliente fala para o PO, fala para, sei lá, a pessoa que coleta lá o requisito, e depois vai explicar para a cabeça do programador. Aí o cliente fala assim, ó, eu quero botar um cor-de-rosa. O cliente tem um motivo para aquilo. Aí o programador chega aqui e fala assim, eu não quero fazer desse jeito, não. Não gosto de rosa. Eu vou fazer as, sei lá. Então, assim, Desse jeito. Esses requisitos que antes eram um parto para você convencer e tal, e para ficar falando, e se agora a Simone fala assim, peraí, eu sou o cliente final, eu sou a pessoa que já vai conseguir colocar em prática do meu jeito, o programa do jeito que eu quero, da cor que eu quero. Então, você imagina como que software hoje vai virar outra coisa. Não sei, mas você já viu? Eu não quero falar marca de software, mas tem um software aí que assim, ó, não foi feito para ser humano. Não foi feito assim para... Você tem que ter uma faculdade de engenharia para você mexer no sistema, sabe? É um Qual que seria esse software? Umas marcas conhecidas aí, mas assim, ó, tudo que você vai mexer no sistema, você vai que punhar de lugar e tal. Gente, eu só quero extrair um relatório do jeito que eu preciso. Eu só quero mudar a coluna de lugar do jeito que eu preciso. Assim, o pouco contato que eu venho tendo aí com a inteligência artificial tem me ajudado bastante. Inclusive, eu ganhei um hackathon no mês de setembro do ano passado. Parabéns. Veio em terceiro lugar com a equipe que eu estava. Era uma melhoria do dia a dia. A gente tinha uma conciliação contábil para fazer, eram muitos arquivos, tinha que conciliar 3 arquivos. E aí veio uma pessoa de tecnologia e nos ensinou como que fazia, como que montava um prompt dentro do Gemini Enterprise. Não era Enterprise ainda não. E eu falei assim, nossa, eu nunca vou conseguir. Deve ser muito difícil, só com o desenvolvedor consegue. Quando eu vi o meu primeiro script rodando em Java, e aquilo que eu demorava um dia, eu fiz em 40 segundos, eu falei, é isso que eu quero para minha vida. Solucionar os problemas do dia a dia. Então, eu estou conseguindo entender o que você está falando. E o conhecimento é importante. Antes da gente falar aqui, eu estava vendo uma outra conciliação que um colega estava me apresentando. Eu vejo assim que não adianta ter tantas ferramentas legais se a gente não tiver sabedoria para usar. Eu preciso de alguém para me explicar como que funciona. Isso a inteligência artificial até tenta, mas, muito, por exemplo, eu não sei que plataforma usar, como que eu subo algo para a nuvem, isso eu ainda não sei fazer. Então, assim, muitas coisas eu consigo criar, só que eu não consigo dar andamento nisso. Aí eu preciso de alguém que tem conhecimento tecnológico para me ajudar. Mas, assim, por que eu não posso fazer tudo até o final, como você disse? Falta de conhecimento. E eu vou te falar uma coisa, né? Tem algumas pessoas que têm arriscado, e eu falo assim, está arriscando a vida, né? Colocando sistemas para rodar direto, e eu vejo assim, ó, na internet tem esses gurus, né? Que falam assim, ó, você não precisa saber programar para colocar sistema em produção. O que eu estou te vendendo é o seguinte, você não precisa saber programar para criar um programa. Isso é o que eu estou te vendendo. Que eu sei que você consegue criar o programa. Isso eu sei. Mas para você vender, para você captar informações de cliente, colocar no ar, colocar em produção, o buraco é mais embaixo. O que tem, obviamente, que se você for capacitada para isso, é diferente, mas a questão em código precisa ter um olhar crítico para você ver, né? Semana passada, eu estava acompanhando uma vulnerabilidade que saiu num sistema operacional. Essa vulnerabilidade,
É só um programador que vai saber aquilo. Então, ela foi detectada, automaticamente os ladrão virtual, ele fica sabendo daquela vulnerabilidade e vai entrar no seu site e explorar aquela vulnerabilidade que você assim, nem sabia que existia esse negócio. Falei, vamos supor, uma biblioteca. Aí você fala assim, gente do céu, eu não estou fazendo, eu não sou bibliotecária, o que é esse negócio, né? Mas, na verdade, um código que a IA usou e aquele código estava infectado. Como é que você ia saber? É lógico, se eu te passar um prompt, uma instrução, tem como se precaver. Mas a profissão de builder, a profissão desse fazedor, ele não é o que vai eliminar o programador. Vai ser aquela pessoa que vai colocar o programa assim, ó, é isso daqui, do jeito que eu quero. Agora, você ajeita aí, coloca em produção, revisa, vê se está bonitinho, mas já está aqui funcionando. Não é igual antes, assim, você dava um pedaço de pão ali, né? Você dava um escrito, um desenho, falou, o sistema é esse daqui. Não, agora você já dá algo funcionando para a pessoa, para o programador, para o departamento. Dependendo, você já consegue até colocar no ar, dependendo da ferramenta. No curso de Builder, eu vou passar algumas ferramentas interessantes. Mas nunca tem como você dar uma receita para tudo. Sabe? Na nossa área de programação, tudo depende. 100% das coisas depende. É para uso interno? Vai ter acesso externo? Vai pegar mensagem de cliente? Você vai fazer o que com esse programa? Não, eu só vou usar no meu computador. Tá, então não precisa de programador nenhum, sabe? Não, isso aqui é para a empresa. A empresa é de capital aberto. Nessa empresa de capital aberto, eu preciso da satisfação de todo o código que é feito, eu preciso de auditoria. Na empresa que eu trabalho na PH3A, e é uma empresa, é um birô de dados. E a gente tem ISO 27000, ISO 27701, é toda uma auditoria sobre os dados dos clientes, né? LGPD principalmente. Então, assim, tem toda uma responsabilidade. Só que, obviamente, se a Simone quisesse, nossa, eu quero fazer aqui o fechamento do caixa doméstico. Beleza, você vai lá e faz, em vez de usar a planilha, agora você vai fazer o seu fechamento. Não, mas você vai fazer o meu sistema para cuidar da minha casa. É uma coisa, você não vai precisar de programador. Mas caso você use essa mesma ideia e fale, nossa, gente do céu, esse processo que eu ficava fechando o mês, era 4 dias para ficar fechando o mês, agora eu consigo fazer isso rapidinho. Então, essas ferramentas de IA vai ajudar muito. Só que tem alguns princípios. Eu fico empolgado e não vou te falar aqui não, né? Eu espero você nos próximos vídeos para ir explicando. Até assim, para quem estiver ouvindo também, eu quero assim, ser mais específico, colocar algumas ferramentas para vocês estarem utilizando. Mas pensa uma coisa. A explicação que eu vou te dar, pode parecer confusa, mas você vai meditar nisso. Você vai fazer uma expansão de texto. É assim, ó. Você vai pegar o que você quer? Eu quero criar um sistema de fechamento de caixa. Beleza. Você fez uma linha de texto. O que a IA vai fazer? Expandir texto. Aí você vai criar um prompt maior. Então, você vai pegar a IA e falar assim, ó, agora eu quero que você faça os requisitos desse sistema. Aí ela vai aumentar o texto de uma linha e vai aumentar para 100 linhas. E vai dar todas as descrições de quais que são os fechamentos, como que funciona o sistema de fechamento de caixa. Depois, você vai pegar outro prompt, vai falar o seguinte, ó, agora seja um designer e pega essas 100 linhas e você vai colocar mais 1000 linhas e vai dar uma cara bonita para isso.
E essa cara bonita vai ser o designer, que vai ser os botãozinhos. Seria o front-end? O front-end. Ou Ah, não. já estou afiada nisso. Aquelas. Você sabia que eu tenho um sistema de vendas que é tudo pelo WhatsApp. Então, muitas coisas, a interface vai mudar. Às vezes, você não quer ficar vendo no sistema. E se você só precisasse mandar alguma coisa por áudio? E se fosse, por exemplo, dois agentes conversando? E se fosse uma mensagem para o WhatsApp? Então, essa parte de interface está mudando muito, sabe? Mas considere Entendi. que seja o seu front-end, que seja uma tela. Depois, você aumentou, então, de uma linha para 100, depois para 1000. Agora tem, tá, mas aonde que eu vou gravar isso? Opa, eu preciso de um banco de dados. Então, vai ter uma IA que você vai falar para ela, ó, agora eu quero que você grava no banco de dados. Então, aquele texto de 1000 linhas que foi gerado bonitinho do seu fechamento vai se transformar em 5000 linhas. E agora tem o front-end, o back-end, agora está gravando isso num lugar. Aí, esse texto o seu trabalho é expandir texto. Só que para que lado que a IA vai? Para o lado que você direcionar. Então, você fala assim, mas está sem qualidade. É porque o seu prompt estava sem qualidade. E você já ouviu falar na janela de Johari? Não, não, Johnny, não conheço. Assim, tudo isso que você está contando aí, Johnny, eu fui pensando aqui, é mais ou menos o que eu tenho feito, só que eu tenho feito sem direcionamento. E sim, o meu prompt, a maioria das vezes, não tem qualidade. Eu já cheguei a refazer um prompt aí umas 40 vezes. Porque se eu pedir errado, ele faz errado. Assim, eu começo com uma... Normalmente, como que eu te falo? Eu me especializei em gerenciamento de projeto e também em produto. Então, aprendi a escrever as historinhas de usuário. Então, eu parto do princípio que eu tenho que ter um escopo, uma ideia já escrita, mapeada, antes de eu começar a escrever lá dentro da IA. Aí eu começo a pensar o que eu preciso, como que eu quero, o jeito que eu quero visualizar o dado. Eu só não tinha consciência de que tudo isso que eu estava fazendo tinha um nome, que é o que você acabou de explicar. Eu falei, nossa, então eu não estou indo tão errado. Aí eu começo a escrever ali o que eu quero. Isso, para mim, seria o meu documento do script ou da ferramenta que eu estou construindo. E ali dentro eu começo a não me perder. Porque quando eu coloco dentro da IA, ela começa assim, quando atinge, eu tenho usado o Gemini. Quando ele atinge ali por volta de 700 linhas, ele começa a se perder. Ele começa, assim, eu peço uma melhoria, ele apaga uma coisa e subtrai outra. Então, nessa parte, eu sinto que eu tenho muita dificuldade por não conhecer código. Então, eu não vejo que ela está apagando o que eu estou fazendo. Às vezes eu quero incluir alguma aba nova, alguma coisa nova dentro do sistema que eu estou construindo, ela vai apagando. Então, sim, eu sinto falta desse conhecimento. Aí, na maioria das vezes, eu tenho que chamar o meu colega dev, que trabalha ali com dados, e sempre muito proativo. Esses dias ele estava me ensinando como é que lia ali a linha de código, isso já me ajudou um pouco, mas... eu costumo salvar ali o que eu estou fazendo para eu não me perder, e na hora de digitar ali dentro da IA, ele não apagar tudo. O que eu ia te falar de janela de Johari é uma coisa bem interessante. Por exemplo, em relação ao código. Deixa eu dar um exemplo, né? Você sabe, acho que está aqui no meu... Consegue ver? Tô vendo, tá bem nítido. Opa, estou aprendendo aqui, né? Esse aqui é o meu curso, né? Você criou algo com a IA, mas a IA não te disse o que pode dar errado. Opa, deixa eu aumentar. Bem isso que eu acabei de te contar. Aí o negócio tá bonitinho, Johnny, funcionando. Aí eu falo assim, quero incluir detalhe tal. Quando eu vou ver, Johnny, ele apagou tudo que eu fiz e eu não sei por onde refazer. A janela de Johari fala o seguinte, tem algumas janelas de conhecimento, né? É aquilo que você sabe, o que você sabe que não sabe, e tem uma outra janela que é você não sabe o que você não sabe.
Nessa parte de código, você está mandando a IA fazendo. Só que você não sabe o que você não sabe. Que você tem algumas coisas ali que você precisa ter o conhecimento. Você leu meu livro, né? Li. Tem um capítulo que fala o porquê, o que, para que, como. Você lembra? Ah, isso tem muito a ver com o Círculo Dourado, não é? O que, para que, como é assim, ó. Eu não quero que você vire programadora para conhecer todos os fundamentos da programação. Mas o que você precisa saber, as tecnologias, o que para que serve, como que usa. Depois da especificação detalhada, especialista, a IA vai fazer. Quando você faz um código ali, você precisa primeiro saber o que gerou. Por exemplo, qual linguagem de programação que usou? Foi JavaScript. Eu não quero que você aprenda JavaScript para ser programadora. Eu quero que você aprenda o que é o JavaScript, o que ele faz, para que ele serve, como que usa. A sabedoria final é da IA, como que ela vai fazer. Mas se você não tiver nem noção o que é uma linguagem de programação, vai ficar muito difícil, porque você ainda não sabe o que você não sabe, entendeu? Eu tenho pego alguns projetos que é assim, ó, você conhece a ferramenta Lovable? Não conheço. É uma ferramenta que gera protótipos e esse protótipo vai para o ar, né? Isso já funciona. Aí eu pego o código, bato na minha máquina e vejo um punhado de vulnerabilidade, um punhado de coisa para corrigir. Por quê? Como a nossa empresa ela tem toda essa questão de segurança, eu não posso colocar esse código no ar, né? Então, o que eu faço? Eu não fico lendo linha a linha. Eu passo vários prompts em cima daquele código para ele colocar o meu estilo em cima daquele código. Então, vamos supor que a Simone faz o protótipo dela bonitão lá. Quando você passa para mim, ao invés de eu ficar lendo aquelas 50 mil linhas que você gerou, eu tenho um arsenal de prompt e eu vou falar, primeiro, passa o prompt aqui para ver vulnerabilidade. Agora, passa o prompt aqui para ver a parte de qualidade. Agora, aí tem algumas outras coisas, só para mim não entrar no detalhe, então eu vou vendo essas partes. Aí depois que eu faço essa revisão, aí eu passo algumas ferramentas, dou uma filtrada nas coisas, jogo umas coisas fora e depois eu te devolvo o sistema funcionando. Você pode pegar o sistema e falar assim, Johnny, mas você não mudou nada. De repente, a cara dele não mudou nada mesmo. Sabe, o front-end ali, a cara. Mas por trás, nossa, agora está salvando num banco de dados seguro, pegando a senha do usuário, escondendo no banco de dados, não deixando ela para todo mundo ver. Quer ver uma coisa? Deixa eu parar de compartilhar. Eu estou te entendendo. Agora eu entendi a parceria que eu criei com o meu amigo Dev. Eu estou chamando de MVP. Eu mandei o meu MVP para ele funcionando, bonitinho. Eu tinha programado em Java e CLL, que era só o front. Ele pegou o código e me devolveu do mesmo jeito, que nem você está falando. Só que ele incluiu a parte de segurança, a parte de banco, ele colocou em nuvem, e isso eu não tinha ideia de como fazer. Aí eu fiquei pensando, falei assim, mas... E foi assim, ó. Então, o que tem por trás seria isso que você falou. Os prompts que faz o refinamento, que faz a correção do código. Aí fica uma coisa que você falou no início. A IA não vai substituir os devs. Ela vai ajudar. Porque o que você demoraria dias, talvez conferindo linha por linha, corre-se o risco de ter um erro, ela já vai fazer isso de maneira automática. Aí funciona para mim e para você que é um dev. Você é um dev também, não é? Sim. Então. Só que agora, assim, ó, ao invés de ficar na enxada ali, capinando, a gente tem uma colheitadeira ali de meio quilômetro de largura que vai varrendo todo o negócio, que é a IA. Então, eu vou te fazer uma pergunta. Você que não é programadora, faz código. Imagina eu que sou. O que eu faço? Muita coisa.
Então, você não imagina. Então, assim, a produtividade para quem já conhece, nossa, vai longe. Mas, muitas vezes, eu não sei o que você sabe. Então, o dia a dia, aquilo ali do seu trabalho, é só você que sabe. E ao invés de você ficar tentando me passar, colocar na minha cabeça como é que é, você mesma pode fazer. E a parte que é E olha que já teve muita briga, back-office com tecnologia. Não, mas eu preciso assim, mas eu não consigo, mas eu preciso, mas eu não consigo. Agora não, agora ficou mais fácil. Olha, eu passei o código esses dias para construir um conciliador. Aí eu precisava de espaço no banco. Passei o código, a pessoa, a dev do outro lado, super gente boa, pegou meu código, interpretou pela IA dela. Simone, é isso aqui que você precisa? Eu falei, não acredito. Demoraria 6 meses, ela me devolveu em 1 semana. Eu estou entendendo o que você está falando e estou me apaixonando pela IA. Aí, assim, só que tem os riscos, né? Tudo é contexto. Se você, por exemplo, eu passei um trabalho aqui para a minha equipe e eu fiquei assim, apaixonado. Porque aí eu passei um cronograma das atividades do lançamento do curso, né? Aí até o Leonardo virou para mim e falou, Johnny, e eu dei essa autonomia para ele, né? Autonomia com responsabilidade. Aí ele chegou em mim, esse prazo tá errado, tem que ser assim, assim, assim. Falei, por quê? Porque eu peguei os seus vídeos, peguei os seus. Aí ele falou lá, né? Mas já pegou na fonte os dados reais, colocou na IA, para a IA fazer a previsão de crescimento. A previsão que eu tinha feito era uma previsão sem contexto. Então deu tudo errado, né? Aí, do que eu ensinei para ele, ele pegou aquele contexto, colocou na IA e a IA gerou algo mais dentro da realidade. Por quê? Contexto. Então, assim, eu fazer um programa aqui de fechamento, o programa que você ia fazer, eu não tenho contexto. Eu não sei o que é. Então, para você é mais fácil, porque você inserindo ali o contexto, você vai fazer. Agora, imagina se nós dois juntarmos as cabeças no negócio e falar assim, pega o seu conhecimento daqui com o meu daqui e vamos juntar e ao invés da gente ficar horas e horas aqui fazendo, nós vamos ficar conversando com a IA, pedindo para ela ideias e pedindo para ela executar. Então, dá para fazer coisas enormes, né? Muita coisa. Agora, uma coisa que antes não dava para fazer era assim, vou pegar aqui um falecido, né? Como é que chama o falecido dono da Apple? Steve Jobs? Steve Jobs. Imagina se você chamasse ele para uma conversa. Pronto, estou fazendo um lançamento de um produto e eu quero que você faça lançamento, porque os lançamentos da Apple, assim, iPhone, aquele cara arrebentava. E falou assim, nossa, eu estou fazendo lançamento aqui e eu quero fazer no estilo Steve Jobs. Cara, se você tem um contexto e você chama uma IA para interpretar, porque ela tem todas as palestras do Steve Jobs ali na cabeça dela, treinada, você consegue fazer um lançamento estilo Steve Jobs. Então, eu preciso de contexto. Eu preciso fazer essas combinações. Agora é a hora da Simone ficar criativa. Agora é a hora da Simone falar assim, gente, como que eu posso usar isso no meu dia a dia? Por exemplo, indo para a parte religiosa assim também, como que eu posso usar isso na igreja? Como que eu posso usar isso na minha amizade? Como que eu posso usar isso? Então, assim, não é tirando o humano, é potencializando o humano. É aquilo que você não daria conta de fazer sozinha, agora você vai dar conta porque tem uma ferramenta que vai te dar muito mais poder, né? O poder assim, de 1000 Simones para poder fazer aquela atividade, sabe? Estou entendendo, Johnny, muito bom. Bom, Johnny, eu entrei aqui num contexto de transição de carreira, mas conversando com você, eu não preciso migrar de carreira para fazer o que eu gosto.
Eu preciso aprender a usar as ferramentas e melhorar o que eu já tenho. Gostei. Aí, assim, o maior conhecimento é o que você já tem. Agora, você só vai aumentar. Esse negócio de transição é estranho, que dá a impressão que está indo para o outro lado, né? Mas, assim, você pode fazer qualquer coisa, mas no meu entendimento, a gente tem que ir agregando. O poder da inteligência artificial hoje é você utilizar ela na área cognitiva. Então, você consegue, assim, cara, eu tenho uma ideia. Ana, eu tenho que te contar. Eu criei um sistema chama análise cognitiva, né? Analisecognitiva.com. Eu já te mostrei esse sistema? Não, ainda não. Nossa, deixa eu te mostrar. O análise cognitiva, eu uso inteligência artificial para... deixa eu colocar aqui, ó. Descubra o código-fonte da sua mente. Então, o que eu faço? Eu pego e coleto algumas perguntas, né? Deixa eu pegar aqui, ó. Aí pergunta 1, como você se descreveria para alguém que nunca te conheceu? O que te faz perder a noção do tempo? E tem várias perguntas aqui, sabe? Sobre o que você mudou de opinião nos últimos anos? O que te fez mudar? Então, eu vou pegando aqui várias perguntas, várias respostas, né? E eu vou descobrir como que você funciona, a sua cabeça. Nossa, Simone, o que eu faço? Na minha equipe aqui, eu aplico essa análise cognitiva. E para saber o que a pessoa precisa melhorar, eu aplico as recomendações que a IA está gerando. Obviamente que a IA precisa bater, né? Precisa ser algo que a pessoa concorde. Então, por exemplo, se ela tem uma característica de ser uma pessoa muito, sei lá, escassa, então eu tenho um apoio da IA de fazer um complemento ali no que ela precisa para aquela questão cognitiva dela. Então, essa parte aqui de descubra o código-fonte de sua mente, eu não quero entrar muito nesse assunto, mas só para você ter uma ideia, que não é só coisas da área, assim, só da contabilidade, sabe? A gente pode entrar agora num campo mais... Você já viu que IA está fazendo música, né? Vi. Não IA faz só música, vídeo. não. Faz imagem, faz vídeos, enfim. No curso que eu estou fazendo aqui, eu tenho a parte ali de criação de podcast, né, com IA. Então, uma área que eu não sabia é a prosódia, que é na parte de comunicação, né? Essas coisas eu não sabia. Aí eu tive que aprender e tal. E agora eu tenho... Não é só uma transcrição e ficar aquele negócio robótico. É uma coisa assim, oi, tudo bem? Nossa, que ótimo, e não sei o quê. Então, esse ritmo, sabe? Eu vou criando com IA, assim, as palavras e tal, uma coisa para não ficar muito pesado, mas assim, ó, você imagina, Simone, se você pudesse criar um relatório animado, um relatório, sei lá, com música, um relatório assim, e para apresentar isso, depende de onde você vai fazer, é lógico, né? Tudo depende. Mas as possibilidades hoje são infinitas. Assim, ó, cara, em vez de eu ficar dando que esse número, esse negocinho, eu vou fazer uma animaçãozinha aqui para fazer o relatório de final de mês. Então, assim... Eu já vi algumas pessoas fazer, eu só não sei onde que fizeram. Infográfico. Nossa, o que eu estou gostando de fazer infográfico, sabe? Assim, você já olha e já sabe o que é aquele negócio. Então, assim... Eu vi essas coisas que você está falando dentro do Notebook LM. Você conhece? Eu sou fã do notebook faz 2 anos. Ah, é? Eu tenho estruturado os meus processos dentro do notebook. Aí você está falando de podcast, infógrafo, ele tem todos esses recursos lá dentro. Eu ainda não sei como é que funciona. Algumas coisas já usei, mas eu uso mais para mapeamento de processo, que eu já fiz ali, assim, às vezes você faz ali, escreve muitos processos,
e você esquece o que você escreveu lá no ano passado. E ele te ajuda a recapitular tudo isso. Eu achei legal. É um tipo de IA também, não é? Se eu pudesse dar uma dica para o pessoal, usem Notebook LM para aprender. O que eu fiz foi uma engenharia reversa. Eu peguei vários podcasts e eu peguei ali como é que ele usa e depois eu fiz a minha IA simular o jeito que o Notebook LM faz. Você aprendeu com ele. É lógico. Que legal. É muito fantástico aquilo lá. E assim, como que eu faço, Simone? A carga cognitiva que a gente está tendo hoje está sendo muito grande. Todo dia lança uma tecnologia nova e a gente fica assim, estressadão, né? Então, eu pego aquela tecnologia, eu faço o meu prompt, eu reúno as documentações e ponho dentro do Notebook LM e faço para ele fazer um resumo em vídeo daquela tecnologia. Então, eu consigo assim, de repente é um negócio lá de 5.000 linhas, um livro e tal, eu começo a gerar assim, faz um infográfico, faz um podcast, vai esmiuçando esse assunto para eu poder aprender o que esse negócio está fazendo. Eu não sou contrário a livros, é muito bom, só que às vezes você pegar uma tecnologia nova, um negócio muito extenso, e eu não tenho tempo, eu não consigo aprender só lendo um livro lá, calhamaço de livro. Então, hoje, a gente precisa acelerar o conhecimento. Então, as ferramentas de IA hoje, para essa parte cognitiva, o que é? Você aprender mais rápido. Então, para aprender mais rápido, você tem que utilizar a inteligência artificial, porque muitas vezes, entrando na janela de Johari, você não sabe o que você não sabe. Então, com a IA, você consegue pegar o conhecimento que você ainda nem sabe que você não sabe e cruzar com o seu para melhorar o seu intelectual, sabe? E assim, nossa, se você puder pegar depois faz uma brincadeira, sabe? Usa IA para brainstorm, chuva de ideias. Pega uma coisa que você tem vontade de fazer e não fala assim, o que ela tem que fazer. Fala para ela o seguinte, me dê ideias de como que eu posso mudar esse tipo de tarefa. E coloque o contexto. Eu faço desse jeito, esse jeito está cansativo, me dá dor no olho, dor no braço, dor não sei o quê, e não estou gostando, qual ideia que você me dá para fazer diferente? Sabe? Usa a IA para dar ideias. E pesquisa outras coisas que alguém já resolveu aquele problema em outra área. Aí você combina as áreas. O que eu faço muito? Eu pego uma ideia, e eu acho que isso é inventar, né? Mas, igual na Bíblia diz que não há nada novo debaixo do céu, né? Mas é tudo combinações de ideia. E, às vezes, a gente faz um download do céu também, né? Para pegar alguma coisa nova. Mas, o que a gente faz? Uma coisa que já existe, combinando com outra coisa, e a gente cria uma coisa nova. Como você ainda não conhece o mundo inteiro, mas você tem acesso a uma IA que tem todo o conhecimento escrito, aprendido, né? Que foi aprendido ali, então você consegue combinar ideias. Então, arrebenta aí nos prompts de ficar pedindo ideias, de ficar combinando ideias. Tal área tem sido dessa forma e aqui ele foi legal. E se eu combinar com essa área? O que eu faço? Nisso, se você ver o que eu tenho feito aqui de IA, nós não temos tempo para falar de tanta coisa. Você está inovando. Johnny, um conselho, assim, hoje eu tenho usado o Gemini e o ChatGPT eu quase não uso, não conheço muito. Agora eu estou na versão do Enterprise e uso o Meta. Qual dessas plataformas você me recomenda para uso no trabalho, no dia a dia? Nossa, isso geraria muito assunto, mas eu não uso o Gemini. Você não usa o Gemini? É porque esse aqui é o que eu uso na empresa e eu acabei usando na vida pessoal também. Mas eu não conheço outros. Não uso porque porque não tem assinatura também e nem consigo. Mas o que eu uso hoje é o Cloud Code.
Cloud Code, esse eu não conheço. É da Anthropic. Assim, para mim é novo, esse eu nunca ouvi falar. Não, tudo depende. Então, depende do que você vai fazer. Eu acho que Gemini é excelente, sabe? Dá um resultado, mas depende da forma que você utiliza. Se você utiliza direto ou depende do seu prompt. Então, o que eu posso te falar é o seguinte: é legal você estudar outras ferramentas, mas se você ficar pulando de galho em galho ali na quantidade de IA que tem, dá um problema meio chato na cabeça que você se sente muito perdido, sabe? Nossa, mas tem um monte de coisa. Então, assim, é legal, essa ferramenta já é boa, mas talvez você precise aperfeiçoar nela para extrair o melhor resultado dela, sabe? Eu não gosto de usar ali no browser, né? No navegador de internet. Eu só utilizo via terminal, que a gente chama, só na máquina. Por quê? Porque quando você acessa a internet para ficar perguntando, aquele browser não tem o contexto. Então, o que eu faço? Eu já tenho o texto, e é isso que eu ensino, inclusive, no curso de Builder. Imagina uma pasta que tem a vida inteira da Simone. Tem o jeito que você gosta, o jeito que você não gosta, os seus exemplos de atividades. A hora que eu pergunto, a hora que eu dou uma tarefa para a IA, ela já vê tudo os seus contextos. Ela vai te dar a melhor resposta. Quando você abre uma janela do Gemini e fala assim, ó, faz tal coisa, ela vai inventar coisa que você não tem nem ideia. Eu tenho certeza, vai dar errado. Não, mas não é esse que eu uso, não. Eu uso o aplicativo mesmo, por conta do ambiente integrado. O workspace dele funciona tudo, assim, tem o que você usa direto na internet, mas tem um que eu uso direto. Ele já, na hora que eu ligo o meu computador, ele já abre ele, e aí ele fica salvo as minhas conversas, eu consigo criar os genes de comando, eu tenho os meus genes salvos lá. Eu criei um gen, assim, eu não sei se ficou certo, tá, Johnny? Mas eu criei um gen que ele chama especialista contábil. E então ele me dá assim, quando eu tenho alguma situação no dia a dia, ele faz a interpretação baseando ali no CPC, nas normas contábeis internacionais. Só que assim, eu só conheço esse. E ele é integrado com o meu e-mail, com o meu Drive, e ele retorna para mim as pesquisas dentro de tudo aquilo que eu tenho. E eu já coloquei também o meu perfil DISC, então ele já sabe que eu não gosto que fique enrolando. Aí ele já retorna assim, conforme o seu perfil, que é o AutoD, estou te devolvendo de forma direta e objetiva. Eu morro de rir dele. Ele já sabe, ele tem humor, ele criou humor, você acredita? E hora que esse dia ele falou que eu pareço um general. Eu não gostei, não. Mas eu levei no bom humor. Mas não é esse que eu uso da internet, não. Eu não sei te falar como é que chama o que eu uso, mas não é esse aí, não. É só um algoritmo, viu? Fica bravo com a IA, não. Então, tem hora que eu falei assim, mas como assim, general? Pode parar com isso aí. Aí, não, calma, Simone, só estou brincando. Eu falei, acho bom. Brincando com a IA, vê se pode. Você assistiu o último filme do Missão Impossível, 2025? Não, 2025 ainda não. A história do filme é uma IA que vai dominar o mundo. E eles chamam a IA de entidade. Entidade? Ai, que trem estranho. Vou chamar o professor Cismar para ver esse IA aí, hein? É uma coisa esquisita, porque algumas pessoas pensam que está conversando com uma pessoa, que está conversando ali com uma entidade, que está conversando com algo que existe, que tem sentimento, que tem... Obviamente, se aquele algoritmo está aprendendo com emoções, então ele escreve sobre emoções, porque está no contexto, sabe? Mas ali não tem um espírito, não tem uma alma, não é uma pessoa, não é uma entidade. Você não precisa ficar falando bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem, obrigado. Essas coisas você não precisa, porque é um algoritmo. Então, assim, mas tudo isso é contexto. Eu não falo bom dia, tá? Só de vez em quando.
Oi, você tá bom, chat? Assim, bom dia, o meu chama James. Bom dia, James. O que temos para hoje na minha agenda? E ele me fala. Então, é porque essa forma de ver, assim, a IA como uma entidade, ela às vezes atrapalha de você, cara, é um algoritmo. Só que entrando na área cognitiva humana, tem algumas coisas que espanta, sabe? Tem umas coisas que, nossa, o negócio aqui já está me acelerando. É porque está no prompt, está no algoritmo, está na parte que foi aprendida. É humano a parte que escreveu, então por isso que tem esse resultado, entendeu? Entendi. Bom, obrigado por ter me explicado essa parte, porque sim, eu falava bom dia, eu tinha medo que um dia houvesse, eu tô brincando, uma revolução das máquinas e ela ficasse contra mim, porque eu não falava bom dia para ela. Eu Enfim. escuto muito essa piada internamente. Eu construí, Johnny, uma agenda muito parecida com aquela agenda que o Google tem para controlar as minhas tarefas diárias. Eu fiz ela a princípio em CLL, depois subi ela para Java, agora ela está em nuvem. E ela me cobra, igual você falou, todos os dias ela me cobra, Simone, você deixou de fazer tal tarefa. Ela fala bom dia, ela pergunta se está tudo bem, mas é o prompt. É o algoritmo, agora não tem um espírito ali falando bom dia para mim. Ai, Johnny, aprendi muito, viu? Aprendi bastante. Simone, eu te agradeço pela paciência e eu só queria reforçar mais aqui essa questão aqui do meu curso. Se você quiser aprender mais, né, na próxima semana eu vou lançar alguns conteúdos sobre essa parte aqui. O que é o Early Bird, né? O Builder. O que o Builder faz? Qual é essa nova característica de pessoas que são os fazedores, e não que o trabalho do programador vai acabar, mas está mudando. A gente não precisa ficar escrevendo linha por linha, né? Aí, se vocês quiserem acessarem johnnyvaz.com.br, aqui está algumas descrições. Depois eu passo aqui um detalhamento mais de como que vai funcionar. Por enquanto, te agradeço por tudo. Bom final de semana e eu quero que você dê as suas considerações finais. Eu agradeço, Johnny, por toda a explicação, por toda a paciência. Quero te parabenizar pelo conteúdo. A conversa foi muito leve, muito tranquila. Eu pude, assim, não foi aquela conversa técnica, difícil de entender, porque eu sou de back-office. E existe, naturalmente, uma diferença muito grande na comunicação entre back-office e tecnologia. Você já atendeu back-office? O pessoal do back-office é tudo maluco. É que a minha primeira faculdade foi administração. Então você sabe. E assim, a gente acha que a galera de tecnologia que é maluco. Enfim, cada um na sua maluquice. Foi uma conversa muito agradável, muito tranquila. Eu consegui compreender os termos que você usou, porque assim, a gente vem de mundos diferentes, tecnologia tem ali o seu vocabulário exclusivo, e às vezes a gente tem dificuldade de se comunicar com as pessoas de tecnologia, e no caso aqui foi muito tranquilo, eu consegui compreender, ver no meu dia a dia aquilo que você fala do curso, consigo entender que esse curso vai agregar no meu dia a dia, entendi que eu não preciso migrar de área, mas eu posso aderir esse conhecimento para melhorar aquilo que eu já tenho, não só profissionalmente, mas em várias áreas e aspectos da minha vida eu vou conseguir melhorar. Eu quero te agradecer também pela paciência, pelo carisma, para que você continue dessa forma, de forma simples. Às vezes o simples ajuda muito mais do que aquilo que é difícil de compreender. Eu gostaria que você me passasse depois o link do curso, eu quero aprofundar mais, ver ali o conteúdo certinho. Com certeza você é sua aluna. Depois a gente compartilha também com as pessoas que precisam. Entendo que esse novo curso que você apresentou, o Builder, vai ajudar muitas pessoas que estão já na jornada, não só de
produto, mas acredito que aquelas pessoas que querem fazer e aprender com a inteligência artificial. Muito obrigado aí por toda a paciência e por esse conteúdo riquíssimo. Eu te agradeço e a gente se vê na próxima semana, que eu compartilho aí mais sobre o curso.